Olá, vamos retomar então essa nossa segunda parte, né? Esse negócio de Instagram aqui é igual aprender a andar de bicicleta, né? Primeiro a gente se atrapalha, depois a gente vai pegando o jeito aqui, né? Eu vou novamente convidar o professor aqui. Aqui. Estamos aguardando novamente a conexão do professor. Eu acho. Estamos de volta. Eu estava brincando, né, professor? Que esse negócio do Instagram, a primeira vez eu me atrapalhei um pouco, mas depois é tipo andar de bicicleta, a gente vai pegando o jeito aqui, né? É verdade, mas eu estava te ouvindo já, né? É uma coisa assim, interessante. Então, ela dá uma atrapalhadinha no começo aí, mas vai embora, é muito bom. Mas a gente estava falando ali do sistema prisional, dos 40 anos, coisa assim. Eu digo, na verdade, nós temos um outro problema muito grave. Muito grave. O que acontece? Você manda um jovem para a prisão, para um sistema desse miserável, caótico, que é uma fábrica de delinquente, uma miséria, um desrespeito humano assim, absurdo. Eu digo que o Estado não tem nenhum, é um irresponsável, mas na verdade é responsável pelos crimes que comete, porque é um crime contra a humanidade. Você mandar um jovem para 20, 30 anos para dentro do sistema falido como o nosso, onde está cheio, dominado pelas facções criminosas, eu digo mais, que o Estado está sendo sócio do crime organizado. O Estado é responsável pelo incremento do crime organizado no país. Por quê? Porque você mandar para a prisão pessoas que dela não precisam, principalmente os jovens, ele está criando oportunidade para o jovem pertencer à facção. Por quê? Porque os presídios, os sistemas penitenciários são dominados pelas facções. Ninguém entra lá e sai sem ter que aderir a uma facção. Isto é uma realidade. Então, o Estado, quando obriga, quando determina e encaminha as pessoas para o sistema prisional dessa forma, ele está dando oportunidade, ele está contribuindo com o aumento do crime organizado, ele está contribuindo com as facções, porque esses indivíduos que vão lá para voltar daqui a pouco, ficar um tempo lá, ainda mais a juventude, ele vai sair de lá como soldado da facção, porque eles não se desvinculam das facções. E por quê? Porque lá fora ele vai ter que cumprir o trabalho, o compromisso que ele assumiu, porque as facções estão em toda parte. Aqui quem não cumprir morre. Ele tem que sobreviver, ele precisa então continuar delinquindo para a facção. E quem é o grande responsável pelo incremento das facções? O próprio Estado. O Estado que é irresponsável, mas é responsável pela criminalidade, pelo aumento das facções, porque não cria as condições necessárias, não melhora o sistema penitenciário, não cria as 300 mil e tantas vagas que estão faltando, e obrigando, levando esse jovem para lá, ele está oportunizando que ele se escolhe, que ele aprenda, ele entra lá com um simples batedor de carteira e sai como um grande assaltante. Por quê? Porque ele teve que aderir. A responsabilidade por aderir às facções criminosas não é individual, não é da pessoa, não é do preso, é uma questão de sobrevivência, ele é imposto, ele é exigido, ele é transformado num membro da organização. E sai de lá tendo que combater e batalhar para sobreviver, não tem outro jeito. E o maior responsável por isso é o Estado, que faz isso. Não faz a sua parte, que é melhorar a qualidade da prisão e ampliar as vagas. Nós temos, assim, essa carência imensa, o Estado não fez absolutamente nada. O cidadão aquele, o bacharel Moro, porque não é mais nada, né? Ele só é bacharel. Não é juiz, é ex-juiz, é ex-ministro, ele ainda é bacharel. Pois bem, esse cidadão não fez absolutamente nada para melhorar o sistema penitenciário. Não fez, ele teve assim, na passagem dele, uns 4 motinhos, morreram, foram assassinados no sistema prisional, nesses motinhos, aí, em torno de quase 300 pessoas. Quem é o responsável do sistema penitenciário é o ministro da Justiça. Então tem esse problema. Mas eu digo mais. O que acontece? Então, nós precisamos repensar como essa transformação do tempo, essa velocidade das transformações, me parece, Andrei, que ao invés de aumentar a pena de prisão de 30 para 40, um terço a mais, deveria fazer o inverso. Por causa dessa velocidade das transformações, porque você sai daqui e volta 10 anos depois, não é o mesmo mundo, não é a mesma sociedade, você vai ter que ser reinserido na sociedade, vai ter que aprender que tipo de vida você tem que levar. Então, ao invés de aumentar um terço, teria que diminuir um terço. Ou seja, em vez de 40, diminuir para 20. Porque 20 anos fora da sociedade,
com essa evolução que a gente vive, é muito tempo, é muito período. Então a gente teria que fazer isso. E nós continuamos com a pífia, né, atenuante da menoridade, né, que é uma repercussão extremamente pequena, né, quando o jovem se depara no banco dos réus. Mas apenas para ilustrar essas considerações que o senhor fez, né, eu há pouco tempo atrás fiz um plantão na delegacia de polícia e eu acompanhei o processo dramático que é de um cidadão jovem chegar na condição de primário, de não ter nenhum envolvimento com o crime e ele ter que escolher a galeria. Né? A galeria estava vinculada ao bairro onde esse jovem morava, ou seja, ele teria já que escolher uma facção derivada da condição de morador de determinado espaço social, o que é extremamente dramático, porque a gente sabe que depois daquele momento ele está vinculado à facção e para se desligar dessa organização criminosa é um processo também que muitas vezes leva até a perda da vida, né, professor? Exatamente. Então, esse é o drama que as pessoas não percebem isso, porque você não tem alternativa. Eu digo sempre, exemplifico, quando ele chega na prisão, pode ser um menino desses 20 e poucos anos, 18 anos, menos 21. Agora, chega lá, qual é a tua facção? Eu não tenho. Não tinha, agora você tem. Você tem duas vezes, tem que escolher qual é a tua. Porque ele não sobrevive. Ele não sobrevive, ele tem que encampar uma dessas. E todo mundo fecha os olhos, faz de conta que isso não existe, mas essa é a realidade. Ele vai pensar que ele vai participar da facção o período que está dentro da prisão. Não, quando sair da prisão, ele vai sair, todo mundo busca sair. Saiu, morre, não tem outra alternativa. Então, quando ele sair de lá, ele também não tem alternativa, vai ter que trabalhar pela facção que ele... Por quê? Porque tem vários lá fora. E esses fiscalizos que são os egressos, né? Vão fiscalizar se ele vai cumprir com a parte dele. Então, o que está acontecendo? Nós estamos ampliando os membros das quadrilhas, das facções, por conta do Estado, aos auspícios do Estado. O que você está fazendo? Eles não se dão conta disso. Não, agora se ele se vinculou à facção, vai agravar a situação. Não. Ele não tem como, ele não tem opção. Não é uma questão, não é uma opção. Você não pode condenar o indivíduo porque ele passou a integrar uma facção. Você tem que condenar a sociedade, o Estado, a forma, as circunstâncias onde ele foi jogado. Então, ali ele tem que sobreviver. Ele não pode perder a coisa. Então, ele não tem alternativa. Por isso, passa a ser. E na minha avaliação, na minha visão, então, o grande responsável por esse aumento do crime organizado, pelo aumento das facções, é do próprio Estado, que cria a situação. Então, na minha visão, a gente teria que diminuir. Mas para o pessoal que está estudando, por exemplo, o que importa, o aspecto mais importante agora, eu acho, tá? Isso aqui é discurso nosso para a dissertação, prova dissertativa e para a operação, para nós trabalharmos. Agora, para a prova, quem vai fazer concurso, negócio, tudo bem. Mas eu quero saber agora como é que se aplica. O cidadão está cumprindo pena, tem 20 anos aqui, o limite de 30 anos. Agora vem, acontece 40, de repente ele pratica outro crime. De 10, 15, 20 anos. Como é que se faz essa progressão? Sabe que eu não tinha pensado nisso e eu fiz, acho que uns 20 dias atrás, com a Universidade La Salle. Fizemos uma live muito bonita e tinha um desembargador participando. O Weingarten, eu chamei de Jaiminho, eu já vi como se chamava ele. Ele era menino fazendo estágio com o Cláudio Barros lá. Então, o desembargador Jaime, como é o sobrenome dele? Weingarten. Daí ele me perguntou no final, ele disse, professor, desculpa te chamei de Jaiminho, não tem importância nenhuma, não tem problema, né? Que era só nós aqui da fila. Digo, nós estivemos debatendo ali entre nós, e inclusive falando com o ministro do STJ, que é o problema isso que eu coloquei agora. Digo, que você acha? Daí eu digo, eu não sei, não tinha pensado nisso, vou pensar agora. Daí foi a pensar a resposta que eu dei para ele, digo, olha, eu estou pensando agora, deixa eu ver, imagina o seguinte, em primeiro lugar, você afasta e tem que cumprir 40 anos. Isso está fora. Se o fato foi antes, não tem como exigir cumprir 40 anos, é 30. Mas se ele pratica um outro crime, já nessa fase dos 40, e tu vai ter que somar as penas. Como é que eu vou fazer essa progressão? Em cima de quanto? Para ter os benefícios. Digo, olha, para mim não pode ser os 40 anos, tem que ser 30. Mas como se for uma pena, digamos assim, depois da vigência da lei, de que aplica 5, 6 anos, 7, 8 anos, tudo bem, fica nos 30 anos, simplifica as coisas. Mas se for, por exemplo, dar 15, 20 anos, que dá mais ou menos a mesma coisa, tu vai ter que encontrar uma forma matemática proporcional. Tu vai ter que fazer uma coisa proporcional, nem 40, nem 30. Então, você vai ter que fazer uma soma, encontrar do tempo que ele já cumpriu, o que teria para cumprir nesse período dos 30 anos,
e o tempo que ele vai ter que cumprir ali. Então, essa proporcionalidade você tem que fazer. Não será nem 40, nem 30, mas será 30 e alguma coisa. Então, eu acho que é por aí. Só que eu não encontrei uma fórmula matemática, não parei para pensar, para ver como é que a gente faz esse cálculo dessa proporcionalidade. Mas vai ter que ser assim. Nem que se faça duas contas, uma separada, outra coisa, para depois se juntar e fazer a soma. Sim. Então, e isso é importante para quem está entrando, para verificar que essa previsão legal só vale para fatos praticados a partir da vigência da lei. Se for no período mesmo, no período de vacatio legis, não importa. Se for o último dia do vacatio legis, tampouco importa, porque é da data que entrou em vigor. É uma norma mais grave, né? Então ela não pode retroagir, não pode ser aplicada antes. Mas tem uma questão interessante ainda para encerrar esse assunto dessa coisa, que é o seguinte: e a progressão de regimes e os benefícios penitenciários? Por quê? Aquela súmula 715 lá diz que esse limite de 30 anos só vale para o cumprimento de pena. E para os outros benefícios, eles chamam de benefícios, para mim são direitos, né? Os outros benefícios, tipo livramento condicional, etc., não pode. Ora, se eu tenho agora pena de 40 anos até 40 anos, é muito tempo, é muita pena. E normalmente essas coisas não acontecem sozinhas, né? Porque tem os limites, os crimes. O Cabral lá vai cumprir quanto tempo de pena? Que está com 200 anos, né? Então, eu acho que essa súmula 715 o Supremo tem que revisar, tem que rever. Ela não pode estar com uma pena tão longa assim, você não pode dizer que o limite aqui só serve para o cumprimento de pena. Eu acho que eles têm que revisar a súmula 715, retirando e dizendo que ela se aplica também para os outros efeitos, para os outros direitos. Porque você imagina bem, por exemplo, o Cabral vai progredir de regime quando? 40 anos fechado. Exatamente, vai morrer fechado. Então, sim. dessa forma, você está, de uma certa forma, se desrespeitando a proibição da prisão perpétua, né? Mas, em linhas gerais, seria isso, mais ou menos. Mas eu também estou a fim de ouvir você. Não, professor, até escreveram aqui, não sei se o senhor preparou algo aqui, é um tema que nós somos muito preocupados na Defensoria Pública, que são os acordos de não persecução penal. Importante. E nós estamos aqui também para lhe ouvir, nós não podemos perder essa oportunidade aqui. Eu fui fazendo até algumas anotações aqui, porque é sempre um momento de aprendizagem, né? Poder ouvir o senhor, né, que tem uma caminhada assim, excepcional de produção acadêmica e de pensar criticamente o direito penal, né? Mas se o senhor pudesse, né, especialmente para os colegas professores. Vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro desse artigo 91A, primeiro ele, e depois em seguida a gente fala lá desse acordo de não persecução penal. Parece que eu sou o único crítico que tem aí, porque eu tenho minhas críticas e acho que ele é inconstitucional por dois fundamentos, depois a gente vê. Mas esse artigo 91, então, Andrei, ele diz o seguinte: na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime. Os bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio e aquele que eles acham que seria compatível. E daí o parágrafo primeiro faz uma espécie de interpretação autêntica, né? Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por... Aqui já é ficção, aqui é invenção. Eu digo que é a chamada interpretação autêntica, né? Entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, primeiro, da sua titularidade ou aqueles que você tem direitos também, e transferidos a terceiros, a título gratuito ou mediante valores irrisórios. Ora, não se satisfeito de fazer um confisco de bens, ele ainda confisca bens de terceiro. E não tem previsão do terceiro participar do processo, nem de ser citado, nem coisa nenhuma. Evidentemente que depois a gente vai falar isso aí, mas ele vai ter que entrar com embargo de terceiro, vai ter que entrar na ação penal, não tem outro jeito. Pois bem, então vamos examinar esse aspecto aqui. Então, hipótese de condenação da pena máxima superior a 6 meses de reclusão. Bom, isto aqui é um confisco, não tem outra forma, porque efeitos da condenação e produto do crime está lá no artigo 91. Aquilo é legítimo. É confisco? É. O legislador constituinte que não teve a coragem de dizer confisco, que falou perda de bens, mas é confisco. Mas lá é um confisco legítimo, porque ele está confiscando o produto ou proveito do crime, né? Ou os instrumentos. Pois bom, esse confisco é legal, é condicional. Você não pode prender o ladrão e dizer,
vai cumprir a tua pena, precisa sair a tua mão para estar aqui guardado esperando. Evidentemente Sim. que não. Tá? Então, esse confisco 91 é legítimo, é legal. Pois bem, agora, veja que aqui, 6 anos de reclusão poderá ser decretada como produto ou proveito do crime. Quando se diz como, é porque não é. Não é produto do crime. Não tem nenhum vínculo com o crime que estão querendo aqui. Mas antes disso, eu vou ter mais um aspecto. Pena máxima superior a 6 meses. Qual foi o critério que o legislador utilizou para estabelecer esse parâmetro? Por que não 8? Por que não 4? Por que não 10? Porque são penas maiores, né? Por que 6? Então, quem praticar crime com pena superior, inferior a 6 anos, ele está sendo anistiado pelo legislador. Qual é a diferença? Por quê? Qual é o fundamento político, jurídico, ético, moral lá? Hein? Não tem nenhum. Pois bem, então fazemos um exemplo, Andrei. Crime de furto. Crime de furto simples, uma pena de 1 a 4 anos. Não incide aqui. Não pega isso aqui, não aplica. Não vamos ficar no mesmo crime. Um furto qualificado. Derrubou a porta, rompeu um obstáculo. Pena 8 anos. Então, o mesmo crime, mesma espécie, mesma natureza, só porque derrubou uma tábua lá e daí a pena passa a ser 8 anos, isso tem que confiscar. Veja, eu não estou dizendo, não estou me referindo ao produto do crime. Claro, eles têm que confiscar lá pelo artigo 91. Confisca o produto do crime, confisca os instrumentos do crime. Agora, esse aqui não tem nem coisa nenhuma. Apenas, ele diz, pena superior a 6 anos. Então, para o furto simples, você não confisca, para o furto qualificado, se confisca, além do produto do crime, além do instrumento do crime, o patrimônio dele, antes, que não tem nada a ver com o crime. Veja, aquilo que ele tem. Então, isso, para mim, é uma forma injustificável. Eu acho que também esta previsão tem esse aspecto, assim, que você não pode, assim, ignorar. Não pode simplesmente deixar passar. Eu tenho sempre uma visão crítica. Se tem a lei, eu examino ela. Uma visão abrangente, assim. Eu enxergo ela e a Constituição e ela. Fico vendo nesse sentido. Então, mas esse é um aspecto. Agora, vem o confisco do patrimônio. Qual é o vínculo que tem o patrimônio com o crime? Nenhum. Nenhum. Quer dizer, o legislador está usando uma desculpa para meter a mão no patrimônio alheio. Porque o Estado é useiro e vezeiro em confiscar patrimônio alheio, injustificadamente. O Basileu Garcia já dizia, comentando a pena de multa, lá no livro dele, dizia assim que o Estado não sofre, não tem prejuízo, não tem despesa com a pena de multa. Pelo contrário, abastece as arcas do Tesouro Nacional, se completa com a infelicidade alheia, com o patrimônio alheio, com o crime, com as circunstâncias todas assim. Então, o Estado é muito pior do que as penas de multa que o Basileu fazia lá. Isso aqui é uma vergonha, isso é um absurdo, uma coisa ridícula. Você aproveitar, de repente acontece você que trabalha no júri, um crime passional, dá uma infelicidade, desencontro, mal entendido, quando depende de alguém, mata alguém. Quantas vezes você não absolveu essa pessoa no júri? Está cansado de absolver? Está cansado de absolver? Pois bem, esse cidadão, se ele for condenado, além da pena que ele pegar, ele vai ter o patrimônio dele revisado pelo juiz de um outro processo que não tem nada a ver com este. É outro processo, não é este. Não precisa ser esse, porque esse aqui não tem patrimônio, não tem problema. Apenas ele teve essa condenação. Daí você tem na outra denúncia, que o juiz vai oferecer, porque antes não pode, né? Isso aqui já foi condenado. Não tem. Então, ele vai oferecer coisas, ele vai ter que trazer um fundamento para investigar. Daí o juiz e o Ministério Público vão investigar o teu passado, vão verificar lá as tuas declarações de renda, sem nenhum fundamento legítimo, sem um fundamento legal, sem um fundamento ético. Vão revolver o teu patrimônio para verificar se tem alguma coisa de irregular, porque eles querem confiscar aquilo que eles considerarem a diferença, aquilo que você fez de declaração e que eles, na avaliação deles, vão achar que é justo ou injusto. Então, esse é o absurdo, porque ninguém tem direito de entrar no exame do teu patrimônio, das tuas declarações de renda. Você faz anualmente e passa pela Receita. Quem, se tiver alguma dúvida, coisa que tem de intimidade para fazer isso, é a Receita Federal. Mas pela prática de um determinado crime, que não tem nenhum vínculo com o teu patrimônio. Eu dei até um exemplo assim, de crime contra a pessoa, para deixar muito claro que não é crime contra o patrimônio alheio, não é contra a administração pública, não é crime tributário, não tem absolutamente nada. E daí você vai investigar como se fosse produto do crime. E mais, vocês que são defensores públicos, então diz a lei que na oportunidade da denúncia, o Ministério Público também tem que fazer essa avaliação
e oferecer na mesma oportunidade. E a lei fala na mesma oportunidade da denúncia. Não diz que tem que ser na denúncia. Tem que ser em peças apartadas. Então, eu estou criando agora, estou pensando em voz alta com vocês, que é o seguinte: evidentemente que não vai ser apurado dentro do processo criminal. Não pode ser. Não pode ser. Tem que ser, então, uma prisão paralela anexada aos autos. Em conjunto, mas separado. Veja, nós temos... O que acontece? Não sei se Porto Alegre, na Justiça Estadual, talvez não. Mas aqui com a Justiça Federal, meu amigo, você tem milhares de partes. Vem uma denúncia, depois de 2, 3, 4, 5 anos que já ficam investigando, eles botam lá 3, 4, 5 mil. Tem gente que tem processo de mais de 100 mil páginas. É uma vergonha. É um banditismo que faz com o cidadão. Por quê? Não identifica nada. E você, quanto prazo você tem para fazer? 10 dias, né? Tá, professor, doutor, eu estou 2 advogados, são crimes diversos, pedindo o dobro de prazo. O cara diz, não, agora é virtual, não precisa. Quando não precisa, não é questão de ser físico ou virtual. A questão é que o Ministério Público não é fiscalizar para ver quais são as provas. Vão ter que passar a exigir que o Ministério Público vai ter que identificar as provas como faz o processo civil. Vai ter que dizer onde é que estão e o que é. Porque como é que eu vou vasculhar? Normalmente eu tive um processo aqui com 3 mil, 5 mil coisas. E eu tenho só 10 dias. Como é que eu vou verificar? Vou achar o quê? Eu vou folhear, e você sabe como é que é folhear fisicamente e folhear no sistema. Não anda. Não anda, não consegue. Pois bem, então isso dificulta barbaramente a defesa. Então eu sustento em relação a isso aqui, em primeiro lugar, que eu acho que ela é inconstitucional, porque está abarcando, está violentando, está passando a mão no patrimônio alheio. Não só do cidadão que praticou um crime, teve a infelicidade, por exemplo, de ter matado alguém, mas de terceiros. Veja que fala também os crimes do patrimônio de terceiro. E que pode ser gratuito. Eu posso doar meu patrimônio. Posso doar meu patrimônio. Posso vender para minhas filhas mais barato. Daí é meu. Está declarado. Não está escrito que eu tenho que vender pelo valor. Eu não posso ter prejuízo. Posso. Sou cidadão de bem. Tenho patrimônio. Quem diz que não posso ter prejuízo? Posso. Eu quero lá e transfiro. Tem um cara pode, tá bem. Eu não vou te dar, não posso te dar, mas vou te vender 10% dele. Posso vender. Pago o imposto de transmissão do valor que a fazenda dá, né? Pago os impostos, porque eu não posso botar. Posso, sim, é meu. Não devo nada para ninguém. Então, isso é espaço de uma presunção de que é ilegal, de que é nulo, que é produto de crime. E os sucessores, teus herdeiros, né? Que tem direito, você não pode doar para tuas filhas, não pode fazer uma venda para teus filhos mais barato, pela metade, por 20%? Pode. Qual é o problema? Então, esses terceiros terão que entrar no processo também. Eu acho que a forma será embargo de terceiros. Não tem previsão legal, não tem outra forma, mas são terceiros que estão sendo atingidos por uma medida legal, que eles não têm nada a ver com isso. E eu acho que aqui tem que ser feito uma instrução paralela. Autos e apensos, é citado, então você vai produzir prova, vai ter que fazer prova pericial, porque eles já fizeram, legítimo e legitimamente, com ou sem autorização, eles foram atrás do teu patrimônio, da tua declaração de renda. Então, questionaram inclusive isso. Então, você vai ter que fazer também uma prova pericial, justificar os teus valores, provando coisa assim. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo que está arrumando uma desculpa do Estado para confiscar o seu patrimônio. E confisco de bens, amigo, ele é inconstitucional. As democracias modernas, nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, são contra. Tem na própria Constituição que é proibida a pena de confisco. Eu digo, isso é tão grave que veja bem, até a Constituição paraguaia tem lá proibido. Lá no artigo 20 da Constituição dele, deve ser de 92, está escrito que é proibido o confisco. O nosso legislador constituinte não teve a coragem de dizer que é proibido o confisco. Não tiveram. Botaram lá que é proibido, eles falam em perda de bens. Mas a Constituição dos anos de chumbo, lá, como é que é o nome dela? No artigo 153, Constituição de 69, emenda 1 de 69, lá no artigo 153, parágrafo 11, diz que é proibido o confisco, né? Entre outras proibições ali. Então, o degredo, pelo degredo e outras coisas. Então, até lá, o Carrara já dizia que a pena de confisco é aberrante, desumano e indigno. Porque o Carrara nasceu em 1805, morreu em 1881. Quer dizer, no século XIX, nós estamos no século XXI, amigo. Está fazendo confisco de bens sem fundamento, sem nada, sem autorização.
Então, esses doutrinadores, ao longo da história, foram descobrindo que isso aí é um abuso do Estado que não pode acontecer. A Constituição nossa, lá de 69, 53, dizia que o confisco era proibido. Essa nossa não trouxe isso. Fala em perda de bens. Mas a perda de bens que é travestida em confisco, esse efeito de condenação, não é efeito de condenação. Digamos, confisco travestido de efeito da condenação. Para burlar o cidadão, para burlar a Constituição, burlar o seu direito, para avançar, para ser lucro pretado com o patrimônio alheio. Então, eu acho que isso aí tem que ser buscado também, paralelamente, fazer uma instrução paralela, trazer a prova pericial, demonstrar coisas, mas é um absurdo que você tem que fazer isso do teu patrimônio, que ao longo da tua vida você teve a infelicidade de praticar um crime que nada tem a ver com o patrimônio. Então, eu sustento também a constitucionalidade desse dispositivo, legal, porque... Professor, eu vou controlando o tempo aqui. Tá, controla. Vamos 116, então. Mas não, antes de deixar, eu gostaria de fazer uma provocação aqui. A partir da alteração do parágrafo 2º, da introdução do parágrafo 2º, letra B, no artigo 157, ele permite dobrar a pena no caso de uso de arma de fogo de calibre restrito ou proibido. E a partir dessa alteração pontual, se o senhor pudesse fazer algumas considerações que o senhor está observando já ao longo dessas décadas já, sobre a questão da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade no direito penal, principalmente em relação aos preceitos secundários, dos delitos aí que o legislador vem nos ofertando ao longo dessa jornada. Absurdamente fica mais caro que um crime de roubo, né? Qualificado. Veja bem, que é o seguinte, amigo. Eu tenho uma visão disso aí muito particular, muito especial, que é o seguinte. Em primeiro lugar, essa previsão ela está na última lei 13.964, né? Que trouxe ali uma agravante, uma qualificadora, que não é qualificadora, é só aquele lá do lesão grave, coisas são só majorantes. Diz que aplica-se se tratar de com emprego, uso de arma de uso restrito ou proibido. É essa, né? É o dobro da pena. Vamos chegar lá. Isso, espalhe para o teu pessoal aí. Veja o seguinte, como é que se trabalha isso? O legislador não tem a menor noção do que é o sistema jurídico brasileiro. Não tem a menor noção do que é o sistema de metodologia de aplicação de pena. Desconhece a anatomia do Código Penal brasileiro. Desde 1940, a reforma penal de 85. Veja o seguinte, nós temos, para a dosimetria da pena, você aplica a pena do caput lá, pena base, o artigo 59, circunstâncias judiciais. Depois você faz a pena intermediária, a provisória, com as agravantes e atenuantes. E depois, quer dizer, tu está sempre trabalhando em cima da pena do caput, da pena do intermediário, para daí você aplica as majorantes e minorantes. Como é que tu vais aplicar? Veja a insandice, veja a ignorância. Você aplica faz a visão de uma pena para aplicar o dobro do caput. Mas o que é isso? Isso aqui nós estamos tratando de uma majorante. Nós estamos tratando dessa aí, não é uma qualificadora. Eu digo para o pessoal, a diferença qualificadora e majorante é diferente. Um dos caras que fazia, pelo menos, mal a comparação de qualificador e majorante, para ele é a mesma coisa, não chegava a nada. É o Mirabete, que Deus o tenha, né? Qualificador é um tipo derivado, ela tem um limite mínimo e limite máximo. Isso é qualificadora. Quando tem aumento de tanto a tanto, não é qualificadora. Quando você tem ali, lá no parágrafo, se ele pratica um crime mediante o uso do emprego de armas, de uso proibido, restrito, aumenta-se a pena até o dobro do caput. E qual é o mínimo? Em cima de quê? Meu amigo, você não tem como aplicar essa pena, porque eu preciso aplicar a pena um aumento X em cima da pena base, da pena intermediária, faz as majorantes, essas majorantes ou minorantes, as majorantes no caso, né? Pois bem, eu vou acrescer um percentual em cima da pena que eu tenho. E como se faz uma previsão de duplica a pena do caput, mas como é que eu vou aplicar essa pena em cima de quem? Como? Não tem, ela é inaplicável. Essa previsão ela é inaplicável porque o legislador não sabe combinar a pena. Ela está tratando de um parágrafo e teve a pretensão de criar mais uma majorante. Mas a majorante ela tem um percentual de aplicação em cima da pena que você está calculando. Né? E isso não tem.
Como é que eu vou aplicar em cima da segunda fase? Para mim, ela é inaplicável. Não tem aplicação essa previsão legal. Agora, voltando para o aspecto específico que tu perguntaste, em termos de proporcionalidade, de razoabilidade, o despropósito do legislador, eu convido vocês para dar uma olhadinha no artigo 273 do Código Penal, que é o uso de aqueles medicamentos lá. De repente, você pega até um shampoo, mas você tem uma pena absurda. Então, a desproporcionalidade, a inconstitucionalidade, a violência, a arbitrariedade, a ignorância, todo mundo que estiver, está ali. Como é que eu vou botar essa desproporção absurda? Você tem, então, de repente, num crime qualificado, não, um crime majorado, você vai ter uma pena maior que o roubo qualificado. E a pena lá do roubo, lá no parágrafo, aquele lá que é o latrocínio, quando é lesão grave, tem a pena. Né? E você tem, em cima dessa aí, uma pena mais grave que aquela. Porque você vai aplicar o dobro do caput em cima da coisa. Não tem como se fazer isso. Esse cálculo... E aqui... Não, fazendo um pequeno parênteses, professor, nesse caso do 273, até tem uma decisão do STJ, né, que aplica o princípio da proporcionalidade e manda aplicar a pena do tráfico de drogas do 33, que é o HC, até eu notei aqui, 239-363, julgado em 2015. Mas qual é o número do HC? Mas agora é o HC 239-363. Foi julgado em 2015. Mas agora, o questionamento que eu faço é o seguinte, né? Que parece que cada vez está mais raro, né, principalmente nos tribunais superiores, né, que se tem um controle de constitucionalidade por intermédio dos princípios, né, para frear esse populismo penal. Eles não fazem, eles ignoram completamente. Aliás, precisava ter formação para fazer também, né? Mas tem que ter uma vontade política. Pega uma assessoria aqui que trabalha, que conhece, e faz esse filtro. Mas não se faz filtro nenhum, as pessoas não têm a menor noção. O que você quer? Esse a respeito da aplicação de penas. O artigo 51, que nós passamos aí 25 anos, o STJ errando, os tribunais errando, a doutrina errando, a jurisprudência errando. Está na lei, cara. Isso não existiu. O que mudou nesse artigo 51? Só isso. Só porque ele veio lá e diz, olha, a execução da pena. Eu digo, esse cara deve ter sido meu aluno. Transitado em julgado, a multa, não falo em pena, a multa será da competência do juiz da execução penal. Só. O resto é tudo igual. Continua sendo dívida de valor. E é dívida de valor. Entende? Então, eles não fazem controle nenhum. Às vezes, o Supremo Tribunal dá uma recaída e descobre alguma coisa. Mas só tem descoberto mesmo é contra. Sendo para punir, sendo para aumentar, eles estão sempre a favor. E aí, não se observa o princípio da proporcionalidade, não se observa o princípio da razoabilidade, o que for para aumentar a pena está sempre bem-vindo, né? Então, eu escrevi nesse artigo, fiz um comentário, e eu gosto do comentário que eu fiz ali, não sei se tem a oportunidade de dar uma olhada, porque eu discorri longamente exatamente sobre o princípio da proporcionalidade, sobre o abuso, o absurdo que você leva a isso aí. E eu não conhecia esse HC do STJ, e vou querer dar uma olhada para verificar, até vou citar, transcrevendo no tratado aí que eu tenho aqui. Então, eles passaram, admitiram, acharam a pena realmente demais, fundamentaram sobre o princípio da proporcionalidade e buscaram uma alternativa para aplicar, que eu acho bem razoável, né? Porque é uma pena completamente diferente. Imagine se no tráfico você tem uma pena de 5 anos, você tem um medicamento, né? Às vezes tem um negócio de cabelo, você utiliza aquilo para aplicar uma pena absurda daquele tamanho. Né? Então, 10 anos. Mínima, né? A mínima 10 anos. Então, é um horror, né? Mas, basicamente, era isso. O que a gente estava falando mesmo? Não, eu acho que nós estamos aqui com 33 minutos já, professor. Então, vamos falar o seguinte, para chegar naquilo que tu falasse ali. Então, o que tem lá no artigo 116, o tempo passa muito rápido, né? No artigo 116 foi acrescido ali, nele, 2 causas novas, né? Causa suspensiva da prescrição. Na pendência de embargo, suspende a prescrição, não. Na pendência de embargo de declaração de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Isso aí é simplesinho, mas ele tem alguma importância. Quando está no prazo lá, suspende o prazo prescricional. Não é muita coisa, mas eu estou atribuindo a culpa à defesa, como se fosse a defesa culpada. Só que quando ele for realmente inadmissível, não conhecido por não cabimento, tudo bem. Mas se for questionado, examinado,
ele era admissível. Tá? Bom, mas o importante é que está ali a segunda coisa, da quarta, inciso quarto. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Bom, eu que trato só de direito penal, daí então eu examino esse aspecto aqui, porque para examinar essa circunstância ali, eu tenho que examinar o 28A. Né? E ali, amigo, ali é um problema grave. Eu tenho, se quiser, tem uma arguição de inconstitucionalidade, não sei se eu já falei aqui, 6304. 6304, arguindo essas inconstitucionalidades. O relator, acho que está com o Fux, era com o Celso de Mello, mas ele está para sair, foi passado para o Fux. Então, eu questiono vários, mas esse é um deles. Por quê? Diz esse artigo 28, não sendo o caso de arquivamento, então não pode ter justa causa. Não pode faltar justa causa, tem que ter justa causa, né? Não sendo o caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente, seria circunstanciadamente, né? Errado o português, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Ora, eu vejo nesse artigo aqui, Andrei, duas inconstitucionalidades. A primeira, ter o investigado confessado. Isso é um absurdo. Isso não existe em lugar nenhum. Não é possível. Nós temos uma presunção de inocência, está lá na carta, meu amigo, no artigo 57, né, do artigo 5º. Pois aqui viola a presunção de inocência e pior, não é nem em juízo, é antes do juiz. E se não der certo, se não aceitar... Viola devido processo legal... Tudo, viola tudo. Então, essa aqui é a primeira, digamos, inconstitucionalidade. E eu vi uma defensora pública, foi de Salvador, estava fazendo um congresso lá da Escola Superior de Advocacia de Minas, e ela falou antes, eu ouvi, estava assim, dizendo que aí eles estão dizendo que não é bem confissão, mas acho que a confissão não vale, porque ela não é formal, porque ela é informal, porque não sei o quê. Não adianta resbalar, não adianta procurar lado. Confissão é confissão, o cara vai e admite o fato, é confissão. Depois, daí o cara não oferece a proporção, ou o juiz não homologa, ou o cara descumpre, já confessou. Ora, isso é uma violência absurda, a inconstitucionalidade é gritante, o cara não pode exigir, não pode estabelecer como condição para você negociar uma coisa que não sabe se vai dar certo, ele confessar material e circunstanciadamente, formal e circunstanciadamente. Então, isso para mim é uma violência absurda, ela tem uma inconstitucionalidade gritante, eu não posso dizer, não, mas não foi confissão, mas não foi... Ora, e depois como é que tu vai começar o processo? Se ele é interrompido a coisa, ou se ele não for homologado, ou se o Ministério Público não oferecer, você já tem a confissão, isso é legítimo, isso é legal, é condicional? Então, isso aqui tem que arguir a inconstitucionalidade. Se quiser alguma coisa, está no meu tratado, eu sustento isso aí longamente. E tem também essa arguição 6304, na inicial, fui eu que fiz, ela está lá também bem desenvolvida. Isso, ainda que eles não conheçam, desconheçam, está lá o fundamento para você fazer. Pois bem, então isso para mim é o primeiro aspecto, a primeira inconstitucionalidade gritante, é insuperável. Pois bem, e daí diz, a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui vem uma pegadinha. Pena inferior a 4 anos levou as pessoas a pensarem, não, inferior a 4 anos é quase igual ao juizado especial, até 2 anos no juizado especial, juizado normal ou inferior a 4 anos. E os caras seguiram escrever no Conjur, parece que desapareceu, mas eu vi e critiquei lá. Eu vi no Conjur, lá na revista estava escrito lá, não, mas isso aqui são apenas alternativa, não tem problema nenhum. O cara leu mal. O que mede a gravidade da pena não é o mínimo, é o máximo. Nós temos com pena de 2 a 12 anos lá, o peculato, a corrupção, a concussão, a pena máxima são 12 anos. Então, quer dizer, isso aqui vai para o Ministério Público. Entende? Então, na realidade, é um equívoco muito grande. E mais, se você olhar lá na legislação extravagante, eu não vejo, assim, não me lembro, sei que trabalho com muito, mas não, mas teus colegas, eu trabalho mais com a crise contra a vida. Veja o seguinte, eu não me lembro na legislação extravagante quantas leis tem com pena mínima superior, a partir de 4 anos. Me lembro de uma, tráfico de drogas, e 2, talvez esse crime pode de arma proibido, não autorizado. Se tiver, é esse. Sei que tem mais uma, não me lembro se não é esse aí. E só significa o quê? Que 85%, 90% dos crimes do Código Penal vão sair do Poder Judiciário e transferir para o Ministério Público, porque ele tem agora a legitimidade para propor a não persecução penal. Eu digo isso, para mim, significa uma desjurisdicionalização, isto é, a transferência do Poder Judicial do Judiciário para o Ministério Público, sem
emenda constitucional. Só que está na Constituição, o legislador infraconstitucional não pode fazer. E mais, dessa forma vai ter que transferir toda a estrutura do Poder Judiciário para o Ministério Público e do Ministério Público para o Judiciário. Vai ter vários criminais sem ter o que fazer, vai ter juiz perdendo o emprego, porque não tem. Se 85% dos crimes vão lá para o Ministério Público, se assim, 90%, mais 97% dos crimes lá das leis extravagantes vão para o Ministério Público, quem vai fazer o juiz criminal? Então, essa potência, esse absurdo que tem ali, ela é inconstitucional. Então, eu argumento nesse artigo duas inconstitucionalidades. Uma é a confissão. Não adianta dizer se é formal, se não é formal, se vale ou não vale. Depois o cara ter confessado, chega lá em juiz e diz, não, excelência, não fui eu. Mas como não foi? Você confessou lá. Está confessado, você vai dizer qual é a credibilidade que você tem. Como é que você vai se defender? Como é que você vai levantar a tese? Não tem. Então, temos essa inconstitucionalidade e temos esse esvaziamento do Poder Judiciário. Essa retirada do Poder Jurisdicional do poder competente, que é o Judiciário, e transferido sem alteração de emenda para o Ministério Público. Então, isso, para mim, é uma constitucionalidade violenta, absurda, grande, assim, intransponível, que não dá. E mais, vocês, defensores de justiça, procuradores, defensores públicos, estou misturando tudo. Vocês, defensores públicos, eu fui diretor da Escola Superior em 92, 93, aí, né? Então, tem muita gente que deve ter passado nesse período lá que são defensores públicos hoje. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente retirar essa atribuição, da atribuição para o Ministério Público, retirar a competência do Judiciário. Por quê? Nós dependeríamos de uma existência de emenda constitucional. Mas mais que isso, o que está acontecendo na prática? Fala com as tuas colegas. Eu já descobri que na Bahia está fazendo assim, parece que no Ceará está fazendo assim, que o Ministério Público oferece a denúncia e já bota junto a proposta lá. Quer, aceita? Não quer, já fica citado. Isso é uma violência absurda, não é isso. Não é isso, não é para oferecer uma proposta por escrito, não. Isso aqui, propor, significa negociar, significa conversar, significa dialogar, tem que ouvir propostas e contrapropostas, tem que ter uma audiência de desconciliação. Não é assim. Quer dizer, é um abuso absurdo, isso sendo pequeno, você imagina pegando essa abrangência. Como é que é? Os caras não querem trabalhar? Não é isso, o sistema é diferente. Você tem a possibilidade de propor, mas vai ter que discutir, na presença do defensor, na presença do réu, negociando em audiência. Não é simplesmente oferecer denúncia lá e vão abarcar. Eu acho que a Defensoria Pública gostaria demais de ver a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul questionando isso. Tem que verificar. Não é assim, não é esse o formato. Por quê? Nós temos gravíssimas, na realidade, infringências legais, no caso aqui, incondicionais. Eu não posso me arvorar no dono da ação penal. Não posso, aliás, eles são mas não posso fazer o que eu quero, vou levar para casa, é meu. Eu participei de um evento, um congresso jurídico ali, e o título do meu espaço parece o foro é meu, faço o que eu quiser. Não, as coisas não são assim, o foro não é de ninguém, é da população, é de todos nós operadores do direito, né? Pois bem, então, na minha avaliação, nós temos coisas mais graves ainda. Como o Ministério Público cresceu demais, cresceu a unha também. Então, eles próprios entraram com a arguição de inconstitucionalidade de 3 incisos aqui, 3 parágrafos. Parágrafo 5º desse artigo diz: se o juiz considerar inadequado e insuficiente ou abusivo as condições dispostas no acordo, ele devolverá os autos para o Ministério Público para que seja reformulada a proposta ou oferecida denúncia. Eles estão arguindo inconstitucionalidade dessa. O 7º diz: o juiz poderá recusar a homologação a propósito que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação que se refere ao parágrafo 5º. E o 8º, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos para análise da necessidade e complementação de investigações e oferecimento de denúncia. Eles entraram com uma arguição de inconstitucionalidade, porque aqui o juiz está limitando o poder deles, imaginou? Então, eles são o dono de tudo, o poder maior. Como aqui, alguém tem que fiscalizar. Alguém tem que fiscalizar. Como o judiciário pode ou não homologar, pode ou não concordar com as condições, pode ou não achar que elas são legítimas, se eles não querem, por favor. Então, isto aqui, para mim, vai ser um problema muito grave, muito grande, e o Ministério Público não vai se desincumbir adequadamente dessa função. Os exemplos que a gente está verificando aí deles apresentarem, trazerem
assim, para examinar, escrever, entregar, deixar lá simplesmente para ver, já é uma demonstração. Quantos minutos nós temos? Nós temos aí mais uns 10 minutinhos. Professor, uma questão aqui no Rio Grande do Sul, aí tem um provimento já do Ministério Público que para mim viola a natureza jurídica do Instituto. O Ministério Público não pode fazer, o Ministério Público não pode fazer provimento de validade judicial. Porque a natureza do Instituto, ela superada, vamos dizer assim, essa questão da constitucionalidade, é um benefício penal, né? Então, nas ações penais que já estão em curso, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, para tudo e abre espaço para negociação. E esse provimento diz que, oferecida a denúncia, né, não tem a proposta de acordo de não persecução penal, né? Então, o que o senhor pensa também dessa natureza jurídica do Instituto, né? Bom, de qualquer forma, a natureza dele é processual penal. E como ela se trata de uma norma processual, mas que oferece vantagem, ela é mais benéfica, eu, na minha avaliação, também tenho que retroagir. Eu não acredito muito que a gente vá ter êxito no judiciário. Por quê? Por causa do aproveitamento do trabalho feito, da realização já praticada, etc. Mas eu acho que é uma questão que tem que ser questionada, tem que ser levantada, né? Porque senão a gente ficaria num prejuízo muito grande. E temos outra coisa, falando em retroatividade, nós temos a natureza da ação penal do estelionato, né? Que passou a ser público condicionada. Então diz lá no artigo 171 que somente se procede mediante representação, salvo se contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz. Aqui já sobrou palavras, né? Diz que a lei penal não tem palavras inúteis. Ora, todos aqueles outros referidos são incapazes. Crianças e adolescentes são incapazes e o portador de deficiência também é incapaz. Bastava ter direito dito à administração pública e maior de 70 ou incapaz. O incapaz abrangeria todos eles. Mas a questão aqui então, era muito interessante. Por quê? Ela é uma norma penal, processual. Para mim, ela tem natureza penal. A ação penal, ela é um instituto, poderia até admitir híbrido, mas ela é um instituto penal material. Ela está prevista no artigo 100, 101, 102, lá a definição da ação penal, a modalidade e espécie da ação penal que se aplica, e mais na combinação dos crimes diz também se ela é pública, se ela é condicionada. Então, ela é essencialmente um instituto material. Processual jamais, ela poderia até discutindo admitir que seja híbrido, não, mas ela é penal material. E ainda que fosse híbrido, também teria que retroagir. Então, a questão é a seguinte, afinal de contas, essas circunstâncias, essas ações, esses processos, procedimentos que estão em andamento, retroage ou não retroage? Eu estava fazendo a sustentação oral, logo que saiu a lei, em janeiro ainda, em fevereiro, começo de fevereiro, aí, no STJ, e na minha frente chegou um advogado, levantou um habeas corpus e mais ou menos insinuou a coisa, mas ele não estava preparado para fazer e só levantou e não fundamentou. E daí concederam o habeas corpus por outro fundamento, parcial, etc. Em seguida sou eu. Então eu vou fazer a sustentação, digo silêncio, um prazer, satisfação. Daí diz, olha, em relação ao crime consumado, o crime tentado já está anulado, não precisa nem se preocupar com ele, eram 2 homicídios tentado e um consumado. No consumado tinha absolvido, no tentado tinha condenado. E o absolvido foi reformado pelo Tribunal do Rio de Janeiro, para ir a novo júri. Então eu cheguei com 2 problemas, né? Anular um e anular outro para manter a absolvição. Quando eu vou falar, então, antes de eu falar de excelência, antes de eu falar da minha tese, olha, sobre a tentativa, não precisa nem falar, porque já estamos unânime aqui, por favor. Mas eu queria falar só um pouquinho antes. Como o colega falou a respeito do estelionato, da representação, é um problema extremamente interessante. E eu tenho certeza que Vossas Excelências rapidinho terão que enfrentar essa questão. Afinal de contas, retroage, não retroage, a partir de quando retroage? Na minha avaliação, retroage a partir das investigações, todas elas, sem problema nenhum, e em relação aos crimes que foram oferecidos à denúncia. Esse é um problema que Vossas Excelências terão que decidir, e eu estou louco para ver, quero assistir quando tomar essa decisão. E daí parei por ali, fui defender a minha coisa e acabei ganhando também. Mantiveram a absolvição, reformaram lá. Na minha avaliação aqui, é o seguinte, inegavelmente, então, o Instituto Material retroage para beneficiar o infrator. Então, todos os processos de investigação que ainda não foram recebidos denúncia, tem que notificar a vítima para ver se manifestar, se representa ou não.
com uma ressalva. Se houver registro de ocorrência feito pela vítima, se houver o pedido de investigação, as empresas, normalmente esses grandes estelionatos, eles fazem o pedido por escrito, requerendo as providências penais, investigação, etc. Então, para mim, essas hipóteses, essas medidas, elas equivalem o quê? À representação. Por quê? Representação não tem forma. É uma manifestação de interesse da investigação. Né? Claro. Está satisfeita. Não sei como é que vocês pensam aí. Então, essa é a minha ótica. Mas daí, vamos para a ação penal. A rigor, tecnicamente, se você for olhar no meu livro lá, que a gente trabalha na retroatividade, tem que retroagir. Todas elas teriam que retroagir, porque são mais benéficas, suspende o processo, manda intimar a vítima para se manifestar a respeito. Mas eu, particularmente, aqui adotei como tese uma intermediária, diferente. Eu tenho consciência, até porque eu escrevo isso, eu digo isso, lei mais benéfica retroage sempre. E essa é uma lei mais benéfica, ela é material, tem que retroagir. Em relação a esses processos já iniciados, então eu faço a seguinte distinção. Se já houver sido recebida a denúncia, o Estado já cumpriu o seu papel, o seu dever, ofereceu a denúncia, o Estado, o juiz recebeu, está realizado integralmente o ato jurídico perfeito, não é esse o fundamento, mas é um ato jurídico perfeito, atingiu a sua finalidade, o processo está em andamento, e são muitos que tem lá. E o judiciário não vai concordar. Então, eu defendo que, nesses casos, não retroage. Eu sei, de uma certa forma, o judiciário está se violentando, mais ou menos, né? Eu tenho consciência, sim, mas nesse aspecto eu procurei ser pragmático em relação a isso. Então, naqueles casos que eu não sou a melhor, para a defensoria, nesse particular, não sou a melhor fonte. Porque eu estou entendendo, então, que... Nós vamos deletar essa parte aí, professor. Deleta aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu fiquei sabendo que eu acho que foi na última semana, antes do STJ entrar em férias, que eles adotaram essa tese. Mas é uma tese, assim, ainda digna de questionamento, porque eu vi ontem, hoje é quarta, não, segunda-feira eu participei de um outro evento aí do fórum, e eu falei de noite, e o ministro Sebastião participou de um grupo de manhã. E o casamento, fiquei vendo, e daí questionaram o ministro Sebastião, e disse, olha, nesse negócio aí, eu ainda não me manifestei, não quero me manifestar agora, que eu quero pensar melhor. Porque eu não, se eu disser alguma coisa agora, você falou lá, falou aqui, coisa. Então, eu me preservo, isso aí peço desculpa para vocês. E ele não disse. E não mencionou também que o STJ já decidiu. Eu não vi a decisão. Mas eu fui informado que o STJ tomou uma decisão nesse sentido. Que a partir da recebimento da denúncia não retroagiria. Mas então, eu, já avisando vocês, não sou a melhor fonte para dar essa informação. Não sou o lugar para pesquisar, porque teria que deletar essa página, né? Professor, eu já vou. As nossas 2 lives aqui foram sensacionais, mas a gente tem essa limitação do tempo. E eu já vou pedir suas considerações finais. Nós temos aqui mais ou menos uns 5 minutos, né? E na esperança de escutar aí o senhor falar um pouco aí, se nós já chegamos ao limite dessa sede punitiva que campeia no Brasil há algum tempo aí, ou de onde vem esse desejo de uma vingança demasiada, ainda que pelas mãos do Estado, ainda tem mais por vir, né? Então, peço que o senhor faça as considerações finais e desejar, lhe agradeço muito, né? Eu que agradeço demais a oportunidade de falar com vocês, peço desculpas se eu decepcionei essa turma maravilhosa da Defensoria, que eu amo de paixão. Eu sei que tem grandes defensores, tem um trabalho maravilhoso que a instituição faz, porque ela é muito mais que o defensor no fórum. Porque o trabalho que vocês fazem junto às famílias, no atendimento de partes, coisas assim, é espetacular. Então, minhas homenagens a vocês. Olha, eu quero dizer que lamentavelmente, eu trabalho do lado errado, porque eu sou contra essa punição desmedida, absurda, arbitrária, inconstitucional, em todos os índices possíveis, tanto que eu tenho a falência da pena de prisão, que vocês devem conhecer, né? Claro. Eu trago todo o drama da prisão. E o problema da proporcionalidade é uma coisa que eles desconhecem, porque estabelecer uma pena de 10 a 15 anos, 10 anos com pena mínima, para vocês que compram uma porcaria na farmácia, de repente, coisa ali, isso pode estar sujeito a esse tipo de coisa. Então, o legislador brasileiro não tem noção
das coisas. E nós verificamos que toda oportunidade é sempre oportunidade para aumentar a pena. Só se pensa em aumentar a pena. Ou seja, se começou a utilizar nos últimos anos para cá, todo que for menor, que for maior, que for velho, que for doente, que estiver incapaz, que tiver as coisas, tudo isso é para aumentar a pena. Tudo que é crime, não tem nada a ver. Mas sempre que o legislador mexe no Código Penal é para aumentar a pena. Então, essa sanha, essa ânsia punitivista do Estado é uma vergonha, uma desproporcionalidade, está cheio de inconstitucionalidade. O Estado não se preocupa com o que deveria se preocupar, por exemplo, com o sistema penitenciário, melhorar as condições da prisão, porque ela é uma fábrica de delinquentes. É impossível alguém entrar lá e sair melhor do que entrou. Então, na realidade, quem causa também isso é o próprio Estado, que não dá as condições mínimas de atendimento. Por quê? Trazer o cidadão, ficar encarcerado, imiscuído dessa forma, do jeito que está. Tem gente que dorme de pé, amarrado na parede porque não tem espaço físico para deitar. Você não tem o atendimento mínimo que se exige em termos humanos, de saúde, não tem o atendimento das prerrogativas que a LEP assegura. A individualização da pena nem pensar. Que você tem um Estado, como tivemos no nosso lá, que eu passei vergonha por isso, de saber que tinha presos amarrados dentro da viatura, esperando vaga nos presídios, de entrarem vocês mesmos entrarem com habeas corpus e o Poder Judiciário mandar esperar, dar prazo para o delegado para arrumar a vaga, e o delegado pedir prorrogação do prazo. Isso é um absurdo, isso é desumano, isso é o fim do mundo. Quer dizer, nós somos uma vergonha mundial, além do que nós temos aqui pertinho, né, dessas coisas que acontecem para o sistema penitenciário. Então, na minha visão, esses aspectos não passam pelos organismos internacionais de garantias, de justiça, de direitos humanos, porque, na minha ótica, assim, nós somos o pior país do mundo em termos de sistema penitenciário, em termos de punição, em termos de condições de humanidade, desrespeito, segurança, enfim, é uma quantidade. Então, o tema hipocrisia seria tema para uma palestra especificamente sobre isso, né? Mas a gente não tem limite. É um medo que a gente tem de filtrar, procurar filtrar. Então, por isso, André, eu tenho sempre uma visão crítica. Nós estamos falando aí, eu devo ter levantado umas 5, 6 inconstitucionalidades. Olha, aquela 6308, 6304, a ADI, questões de inconstitucionalidade que eu sustentei lá. No Professor, eu vou só pedir para o senhor finalizar, que eu tenho que salvar, senão nós vamos perder ela. Muito obrigado. Um prazer muito grande, estarei sempre à disposição. Se vier para Brasília, aparece para o café. Certo, só lhe passar aqui, o senhor foi alvo aqui de efusivos cumprimentos aqui por todos que nos acompanharam essa noite. Muito obrigado, da minha parte, foi uma noite muito emocionante poder lhe ouvir aqui. Obrigado, um grande abraço. Igualmente a Gina aqui, que é a defensora pública lá do Sergipe, que fez uma live comigo também, uma grande defensora. A mulher é um barato, né? Um espetáculo de defensora. Parabéns a todos vocês, parabéns pelo trabalho. Parabéns para a doutora Fátima Paludo. Fátima Paludo, né? Um grande abraço. Um abraço, professor. Hasta siempre. Graças.